1 Coríntios capítulo 12. Abra lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. Como hoje é o primeiro domingo do mês, culto de ceia, nós estamos comprometidos aqui a meditar em 1 Coríntios capítulo 12. Então eu peço que você abra aí, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 12, e hoje eu quero fazer uma exposição do verso 21 a 27. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 21 ao 27. E vamos meditar na palavra santa do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Todos encontraram? Muito bem. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 21. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aqui, por favor. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra. Edifica-nos na Tua palavra, Deus. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, através do Espírito Santo, para entender a palavra do Senhor e aplica, Senhor, as verdades que serão ensinadas nessa noite. Mas, ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta os meus irmãos e a mim também, para que possamos amar mais e mais a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por esse momento e, Pai, eu dependo de Ti, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amados. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 12. Todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. E todo primeiro domingo do mês eu selecionei uma série de sermões falando sobre igreja. O que significa ser igreja? E o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto sagrado de 1 Coríntios capítulo 12. Então já faz alguns meses que a gente vem meditando nesse texto sagrado. Mas quais são os motivos no qual nós precisamos meditar num tipo de mensagem dessa? Porque, gente, nós somos uma igreja em formação. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos aqui há 3 anos plantando essa igreja pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos uma congregação e nós somos uma igreja em formação. De tal maneira que eu conversei com o Senhor nessa semana, gente, e eu falei o seguinte para esse Senhor que eu tive um diálogo, que esse trabalho aqui é algo sério. Essa igreja aqui é algo sério. Nós não estamos aqui brincando nem com Deus e nem com a igreja. É algo muito sério. Então a igreja que nós estamos plantando aqui, debaixo da presença de Deus, nós queremos fazer com muito temor.
E nós queremos fazer segundo as regras que Deus nos revelou através da sua palavra, pois nós não temos o direito e nem autorização de plantar uma igreja de qualquer jeito. Isso é pecado, gente. Um dos maiores pecados da igreja moderna é isso. É plantar uma igreja de qualquer jeito, fora dos padrões das escrituras, e nós não podemos jamais cometer esse pecado insano. Porque com igreja não se brinca. E o motivo para a gente meditar nessa série de sermões é para entendermos biblicamente o que significa ser igreja. O que significa ser igreja? Gente, eu fico assustado, porque quando eu converso com um povo chamado evangélico, muitos deles não sabem o que significa ser igreja. Muitos não sabem o que significa ser membro de uma igreja. No entanto, eu quero convidar você a debruçar comigo diante desse texto para entendermos o que significa ser igreja e ser membro de uma igreja. E a confusão é tão grande, gente, que está crescendo um fenômeno no Brasil, que são os cristãos desigrejados. Chegaram na maligna conclusão em que há possibilidade de seguir a Jesus sem fazer parte da igreja. Gente, eu nunca vi mentira mais diabólica que essa. Mentira. Entretanto, a palavra de Deus nos convoca a ser igreja. Se nós amamos a Deus e seguimos a Jesus, nós precisamos urgentemente entender o que significa ser igreja. Pois bem, antes de entrarmos no texto, eu trouxe alguns termos sobre a palavra igreja. Por exemplo, no Antigo Testamento, um dos termos que revela esse sentido de comunhão, de assembleia, de espiritualidade coletiva, tem uma palavra no hebraico que chama-se kahal. Essa palavra kahal, desde o Antigo Testamento, expressa essa motivação, isso é, que Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. Deus não nos chamou para vivermos isolados, mas desde o Antigo Testamento, Deus, ele já projetou no coração dos seus servos essa necessidade de viverem juntos. Viverem juntos. E essa palavra kahal, ela traz essa ideia de comunidade, de assembleia. Desde o Antigo Testamento já tinha essa ideia revelada por Deus. Aí a gente vai para o Novo Testamento e tem uma outra palavra corroborando com essa outra palavra, a palavra eclésia. A palavra eclésia era uma palavra que os gregos usavam antigamente. A eclésia era o seguinte: quando o povo grego queria debater um assunto, eles convocavam toda a população em assembleia, em reunião, eles debatiam aquele assunto, eles deliberavam algumas decisões e depois enviavam o povo. Então, essa palavra eclésia, Jesus usa lá em Mateus 16, 18, quando ele diz assim: edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a minha eclésia também. Eu estou chamando pessoas, eu estou equipando pessoas, eu estou treinando pessoas para depois enviar os meus representantes e plantar outras eclésias, igreja. Então, amados, Deus nos chamou para uma espiritualidade comunitária e nunca solitária. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. E aí eu trouxe para vocês algumas definições de igreja. Por exemplo, eu expliquei para vocês o que significa igreja universal e igreja local. Vocês lembram? O que é a igreja universal? A igreja universal, gente, é a igreja, é a totalidade dos eleitos em todas as épocas. A igreja universal é a comunidade do Antigo Testamento, a comunidade do Novo Testamento, é a igreja que sempre existiu. Sempre existiu. Por mais que houve desvios, por mais que houve uma história triste, mas a igreja, de alguma maneira, sempre existiu. Essa é a igreja universal. E igreja universal é os cristãos que estão espalhados no mundo todo. Tá bom? Então essa é a igreja, a gente faz parte de uma igreja universal, de uma igreja que sempre existiu, em vários tempos, e é uma igreja que está espalhada nesse momento
em todos os redores do nosso planeta. Só que além da gente fazer parte de uma igreja universal, a gente faz parte de uma igreja local. Isso aqui, gente, é uma igreja local. E é interessante que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, eles acertam nisso aqui, quando eles dizem assim: o que é a igreja local? Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Gente, isso é igreja local. Repito, igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Eu explico para você o que é a igreja. É uma congregação local, reunido em um endereço, reunido em um ambiente. Quem são essas pessoas? Pessoas regeneradas. Pessoas que foram chamadas. Pessoas que receberam a fé para crer em Jesus. Em resumo, pessoas convertidas. Gente, igreja são pessoas convertidas. É por isso que com todo amor e carinho, a gente precisa fazer uma separação. Os incrédulos não são igreja, gente. Igreja, segundo a Bíblia, são aqueles que foram convertidos, foram regenerados. São aqueles que receberam uma nova vida. Uma vida em Cristo. E aí a declaração doutrinária certa, porque igreja é um conjunto de pessoas regeneradas que conheceram a Jesus. E depois que foram convertidas, que foram regenerados, receberam uma nova vida, se submeteram ao batismo. Isso é, a igreja são pessoas que foram batizadas, porque o batismo é uma ordem de Jesus. Mediante profissão de fé. Sabe o que é profissão de fé, gente? Deixa eu explicar para vocês essa expressão. Profissão de fé é um testemunho público. Mediante o testemunho público de uma pessoa, a gente vai batizar essa pessoa. Então, a gente batiza as pessoas quando a gente vê que tem evidência de conversão. Aí a gente batiza. Entendeu? É por isso que a gente já tem 3 aí na fila. É isso, gente. Eu, como pastor, eu já me recusei de batizar gente. Lá em São Paulo. Graças a Deus aqui não tive isso ainda. Tomara que eu não tenha. Porque só vai se batizar quem foi convertido. Eu não posso batizar alguém que não é convertido. Porque a igreja local é isso. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Gente, isso é igreja. Isso é igreja segundo a palavra de Deus. A igreja local está conectado à igreja universal. A igreja de todos os tempos espalhados em todo o planeta Terra. Amém? Que privilégio, né? Mas daí eu trouxe uma definição para vocês, o que é a igreja invisível e visível. O que é a igreja invisível? É a igreja como Deus a vê. Quando Deus vê a sua igreja, gente, simplesmente Ele não está vendo denominação, placa, mas Deus está vendo quem é dele e quem não é dele. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Quando Deus vê a sua igreja, Ele sabe quem é dele e quem não é dele. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. Ele sabe quem é ovelha e quem é bode. Ele sabe. É a igreja invisível. Mas tem a igreja visível. O que é a igreja visível? A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem. E nós, como os cristãos, a gente vê a igreja como? Segundo a palavra de Deus. Segundo o parâmetro da palavra de Deus. Quando uma igreja ela é bíblica e está vivendo os parâmetros da palavra de Deus, aí a gente percebe, opa, aqui está uma igreja verdadeira. Aqui está uma igreja bíblica. Porque, gente, eu concordo com o pastor Martin quando ele pregou aqui, só existem 2 tipos de igreja nesse mundo, independente da placa. Igreja fiel e infiel. Igreja fiel e igreja infiel. Agora, hoje eu quero trazer uma nova definição, uma outra definição. Igreja militante e igreja triunfante. É uma outra definição. Nós somos uma igreja militante. Nós estamos nesse mundo militando para fazer a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Ele falou, ide, portanto,
Pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja cristã é uma igreja militante, é uma igreja conversionista. Ela tem uma mensagem que é um ultimato. Sabe qual é a mensagem? Arrependam-se e creiam em Jesus. Essa é a mensagem. A igreja cristã, gente, é uma igreja militante. Nós temos uma mensagem e nós temos a obrigação de repassar essa mensagem para a cidade, para o estado e para o mundo. A igreja militante, gente, a igreja que não é militante é uma igreja morta. A igreja não é um clube social, a igreja não é o puxadinho de uma família, a igreja é uma sociedade militante que está nesse mundo para pregar uma mensagem. E se nós nos calarmos, estamos em profundo pecado. Por isso que toda a igreja, gente, tem que ser uma igreja militante, tem que ser uma igreja evangelizadora. Estamos aqui para pregar, para evangelizar e para dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Mas um dia seremos uma igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? É a igreja que Jesus vai vir buscar. Jesus prometeu um dia voltar e ele vai vir buscar um povo que é a igreja dele, a igreja triunfante. Aqui na terra nós somos uma igreja militante, uma igreja sofredora, uma igreja que está procurando fazer a vontade de Deus, mas um dia seremos uma igreja triunfante, estaremos para sempre com o Senhor da igreja, Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então guarde essas definições: igreja universal, igreja local, igreja invisível, igreja visível, igreja militante, igreja triunfante. Guarde essas definições. E a origem da igreja, gente? Certa vez um sábio pastor, ele falou assim: quando que a igreja começou? E eu concordo com ele que ele falou assim: em primeiro lugar, ela foi concebida na eternidade, antes de existir céus e terras. Porque Efésios capítulo 1 diz, Paulo escreveu que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Dorme com um negócio desse. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo advogava o seguinte: olha, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de ter criado o cosmo, antes de ter criado os céus e terra, Deus já tinha escolhido a sua igreja, os seus. Então a igreja, ela já foi concebida lá na eternidade. Aí, em segundo lugar, ela foi gestada no Antigo Testamento, essa ideia de carral, comunidade. Em terceiro lugar, a igreja entrou em trabalho de parto nos evangelhos. Jesus falando da igreja: olha, edificarei a minha igreja, a minha eclésia. E em quarto lugar, ela vem à luz no livro de Atos. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo é derramado e 3.000 pessoas se convertem, ali a igreja nasce para a glória do Senhor. Muito bem. Quando a gente se aproxima de um texto como 1 Coríntios 12, o que a gente já viu até aqui? Versículo 1 a 13, a gente viu a unidade do corpo. Verso 14 a 20, a gente viu a diversidade do corpo. Isso é, esse corpo, ele é diverso, tem várias pessoas. Hoje eu quero meditar com vocês a mutualidade do corpo. E no outro mês eu quero falar sobre a imunidade do corpo. Agora, eu quero falar sobre a mutualidade do corpo. O que significa a palavra mutualidade? Eu fui para o dicionário. A palavra mutualidade significa qualidade do que é mútuo, reciprocidade, respeito. Então, do verso 21 a 27, Paulo está falando sobre esse respeito mútuo que tem que ter na igreja, no corpo de Cristo. Amém, meus amados? Agora eu quero convidar você para a exposição do texto. A Bíblia está aberta? Está ligada? Está ligado comigo também? Ok. Não pode dormir, tá, gente? Eu pregando, essa chuvinha caindo. Não pode, tá ok? Olha só o verso 21 na sua Bíblia. E o apóstolo Paulo ele diz assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Nesse ponto, Paulo se refere especificamente à dependência mútua entre os membros, do ponto de vista da sua função. Que Paulo está dizendo o seguinte: ninguém pode chegar no outro e dizer assim: eu não preciso de você.
Eu não preciso de vocês. Os nossos órgãos não podem dizer um ao outro, não preciso de você. E Paulo, ele começa a trabalhar essa questão no corpo, não pode ter essa negação, não pode ter essa rejeição. Bem como a declaração que é usada como conclusão no verso 20, isto é, que um corpo consiste na diversidade da unidade, na distinção de membros, na unidade de propósitos, tudo visando uma só finalidade. Aí, o pastor John MacArthur, gente, ele escrevendo e nos ajudando a entender esse texto, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu cito esses homens, gente, eu estou fazendo o seguinte exercício. Eu sou um anão sentado nos ombros de gigantes para poder ver mais longe. Então, quando eu cito esses estudiosos, esses pastores, eu estou tentando enxergar mais longe através desses homens. Tá ok? Então, é por isso que eu cito bastante esses homens, porque esses homens eles são muito mais sábios e preparados do que nós, em relação às Sagradas Escrituras. Mas o John MacArthur, ele escreveu assim, olha só que interessante. Enquanto alguns em Corinto estavam lamentando o fato de não terem dons superiores, aqueles que os tinham estavam menosprezando aqueles com dons mais discretos e menos proeminentes. O olho e a cabeça, que são muito visíveis e que são focalizados pelas pessoas quando elas se encontram, representam aqueles com dons notórios. Eles subestimavam de tal modo a própria importância que desdenhavam daqueles a quem percebiam como menos dotado ou menos importantes. Aparentemente eram indiferentes, autossuficientes. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Aqueles que tinham o dom de línguas se sentiam superiores aos que não tinham. Aqueles que tinham o dom de línguas estavam menosprezando aqueles que não tinham ou que tinham outros dons. E aí Paulo está tratando isso. Olha, vocês não podem dizer para os outros que vocês não precisam dos outros. Vocês não podem rejeitar os outros só porque aqueles não têm o dom que vocês têm. Aí no verso 22 e 23, Paulo diz assim, olha só na sua Bíblia. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A resposta de Paulo ao orgulho dos mais visivelmente dotados foi usar novamente a sua analogia e lembrá-los de que quanto mais frágeis e menos decorosos na realidade, as partes não atraentes do corpo, as não apresentáveis publicamente, são mais respeitadas por serem mais necessárias. Ele falava dos órgãos internos. Aqui Paulo, ele está recorrendo à analogia dele, dizendo o seguinte, olha, tem órgãos que são notórios, mas aqueles órgãos que nós não conseguimos observar, é de extrema importância. É de extrema importância. Aqueles órgãos que não são destacados é de extrema importância para a funcionalidade desse corpo. Por isso, ele fala dos mais fracos. No original grego, a palavra empregada significa qualquer forma de fraqueza, mas isso pode aplicar-se à importância relativa entre as muitas funções orgânicas, ou então a força física e a resistência relativas entre os membros. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, aqueles que são considerados mais fracos são importantes. Aqueles que se acham mais fracos não são descartáveis, são importantes no corpo também. E aqueles membros que a gente não está vendo na sua operação, mas está presente, é importante. É importante. No entanto, não podemos descartá-los. Certa vez, um teólogo chamado Robertson, ele escreveu assim, as coisas nem sempre são o que parecem. Os órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o fígado, os rins, não são visíveis, mas a vida não pode existir sem eles. Então Paulo está dizendo o seguinte, gente, nós não podemos descartar as pessoas. Os mais fracos, os menos decorosos, todos os órgãos desse corpo é importante. É importante. Aí no verso 24 e 25 na sua Bíblia, Paulo continua argumentando, dizendo assim, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso.
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, os membros nobres não precisam disso. Os membros nobres não precisam de reconhecimento e nem de visibilidade devido à posição de responsabilidade que eles têm. Mas aqueles que são mais fracos e são menos decorosos, esses precisam de cuidado. Esses precisam de incentivo. Eles também fazem parte do corpo, mas aqueles que são nobres não necessitam disso. Por causa das responsabilidades que eles têm no corpo. Mas daí, de novo, Paulo coloca Deus na questão, dizendo que Deus coordenou o corpo. Amados, é Deus que coloca no corpo, é Deus que chama, é Deus que transforma, é Deus que regenera, é Deus que coloca no corpo, é Deus que coordena a igreja, é Deus que coordena esse grande corpo. Aí o pastor MacArthur, mais uma vez, ele escreve, nos elucidando o seguinte: Deus projetou que os dons visíveis e públicos tivessem um lugar decisivo, porém, igualmente projetados e ainda mais vitais para a vida são os órgãos escondidos, desse modo mantendo a perspectiva da unidade. Todos são essenciais para o funcionamento do corpo de Cristo. E no verso 25, Paulo ensina a valorizar a todos os membros, para que não haja divisão e para que haja cooperação. Todos os membros precisam ser valorizados para que não haja divisão e haja cooperação. Por isso que ele diz com igual modo, com igual cuidado, em favor dos outros. Aí no verso 26... Paulo, ele continua dizendo assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aqui Paulo está trabalhando a questão do corpo e dizendo: olha, se um órgão sofrer, o corpo inteiro vai sentir. Mas se o órgão estiver bem, saudável, todo o corpo será beneficiado. Certa vez um teólogo ele escreveu assim: quanta verdade! Se o aparelho digestivo de uma pessoa não funciona bem, o próprio indivíduo tem desempenho ruim. Se o seu pé sofre um dano qualquer, ele tem consciência da dor resultante. Uma ameaça contra uma parte é uma ameaça contra o todo. Enfermidade e saúde envolve o organismo inteiro. Outro tanto sucede no caso da Igreja de Cristo, em seus aspectos local ou universal. O que esse teólogo quer dizer, baseado no texto de Paulo, que se um órgão estiver doente, o corpo inteiro vai sentir. Mas se um órgão estiver bem, esse corpo vai ter grandes resultados. E aí Paulo ele fala assim: se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A palavra honrado significa qualquer coisa que contribui para o bem-estar, para a propriedade, para o sucesso, para o prazer de qualquer um dos membros em particular. Então Paulo está trabalhando o seguinte: olha, a igreja é um corpo, ninguém pode ser descartado. E se um órgão sofre, o corpo todo vai sofrer. Mas se um órgão é honrado, estiver saudável, esse corpo, há uma grande possibilidade de ficar saudável. Aí no verso 27, ele termina a argumentação dele dizendo assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Esse foi o dito a fim de lembrar os crentes coríntios que por intermédio dessa parábola acerca da harmonia entre os membros do corpo foi ilustrada uma realidade espiritual, a saber, a realidade do corpo místico de Cristo, do qual todos somos membros. Todos somos membros. Vocês são o corpo de Cristo. Você é o corpo, você faz parte do corpo de Cristo e individualmente somos membros desse corpo. Só lembrando aquilo que já foi nos ensinado. Há uma diferença entre individualismo e individualidade quando se trata de igreja. Individualismo é aquele que quer viver isolado. Esses muitas vezes não faz parte do corpo. Individualidade é cada pessoa. Cada pessoa é especial, porque faz parte desse corpo místico chamado
igreja. A sua individualidade, com as suas características, com os seus dons, cada um é especial dentro desse corpo místico chamado igreja. Amém, meus amados? Essa é a exposição do texto. Agora eu quero fazer uma aplicação, eu quero trazer uma aplicação e quero traduzir isso em questões práticas para a nossa vida comunitária, a nossa vida como igreja. Então eu gostaria que você prestasse atenção para 5 lições que eu destaco desse trecho sagrado. A primeira lição que eu destaco é o perigo do complexo de inferioridade. Essa verdade está destacada no verso 21, 22, porque você dizer para alguém assim, não preciso de você, não preciso de ti, isso provoca muitas crises de inferioridade. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual é imaturidade espiritual. Qual é o grande problema da igreja de Corinto? Que Paulo, ele viu isso. Muitas pessoas se sentiam inferiorizados por não ter o dom de línguas que alguns tinham e que se sentiam super crentes. E aí, Paulo ele começa a trazer uma cura na alma desses crentes sobre o perigo do complexo de inferioridade. Paulo estava dizendo o seguinte, não, olha, todos os órgãos são importantes, então pare de viver em complexo de inferioridade. Por quê? É culpar a Deus de falta de sabedoria. Devemos exercer o nosso papel no corpo com alegria e fidelidade. Isso é, Deus nos deu os dons e talentos para servir nesse corpo. Mas se eu fico com um complexo de inferioridade porque eu queria ter o dom do outro, a gente está culpando o projetista. A Deus, que nos dotou com isso, que nos deu algo para servi-lo na igreja. Nenhum membro da igreja deveria se comparar, nem se contrastar com qualquer outro membro. Somos únicos e singulares para Deus. Não há espaço para ciúmes e inveja na igreja de Deus. Amado, isso aqui é muito sério. Eu já vi muita gente sair da igreja por complexo de inferioridade. Ou por questões mais ou menos assim, eu vou sair da igreja porque nunca me convidaram para pregar. Você depende para permanecer numa igreja só porque não foi convidado para pregar? Eu saí de tal igreja, mas não me convidaram para cantar. Não me convidaram para tocar. Eu falei, meu Deus do céu, mas que fé é essa? Ou aquelas igrejas em que fala assim, o pastor tem um coral, a diretoria chega para o pastor e fala, pastor, é o seguinte, não interfere no coral. Porque se o senhor não deixar o coral cantar, a metade desvia. Mas como assim? Sabe, esse complexo de inferioridade, esse complexo de reconhecimento, esse complexo de aprovação, esse complexo de mostrar alguma coisa. E aí Paulo está dizendo o seguinte, toma cuidado com o complexo de inferioridade, porque você é especial, Deus te deu dons. Eu concordo com o pastor John Stott, quando ele escreveu assim, o que une a igreja é uma fé comum em Cristo e um compartilhar no Espírito. A parte desse fundamento, os cristãos nada podem ter em comum. Diferimos uns dos outros quanto ao temperamento, a personalidade, a educação, a cor, a cultura, a cidadania, a linguagem e de inúmeras outras formas. Seja grato a Deus por sermos tão distintos. A igreja é uma comunhão maravilhosamente abrangente, pois, aí ele cita as escrituras, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher. Em outras palavras, em Cristo temos igualdade. Ninguém pode se sentir inferior. Ninguém. Todo cristão no corpo de Cristo é importante. E não pode se sentir inferiorizado, porque o outro faz algo e eu estou fazendo isso aqui. Seja grato. Isso que você está fazendo é importante para Deus, é especial e faz bem para o corpo chamado igreja. Amém, amados? Cuidado com o complexo de inferioridade. Eu já falei para vocês, olha gente, eu só estou aqui na frente porque Deus me deu um dom específico. Mas olha só, se não fosse esse dom específico que Deus me deu, eu ia servir em qualquer área da igreja. Em qualquer área da igreja. Porque toda área, todo serviço, todo trabalho para Deus
É bom. É bom. E a gente tem que se sentir dignos por fazer parte desse corpo e servir no lugar onde Deus nos colocou, com os dons e talentos que Ele nos deu. Amém? Então não tenha complexo de inferioridade. Segunda lição, o perigo do complexo de superioridade. Verso 23 e 24. Se muitos estavam se sentindo inferior, alguns estavam se sentindo superior. Principalmente o grupo do dom de línguas, que se achavam super crentes, né? Aí Paulo começou a corrigir aquele povo. Olha, cuidado com esse complexo de superioridade. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Não há espaço para orgulho no meio da igreja de Deus. Gente, não há espaço. Não há espaço para orgulho no meio da igreja de Deus, independente daquilo que está sendo feito. Independente. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez, um grande pastor norte-americano foi um grande evangelista, aqueles pastores que pregavam em estádio. Não pregavam nem em igreja, era em estádio de futebol, de tanto que enchia. Lá na década de 80, 90, ele veio para a Argentina pregar, numa cidade lá. Um pastor norte-americano. E diz a história, e ele mesmo contou essa história, que ele pregou numa cidade, num estádio de futebol na Argentina, e o estádio estava lotado. E fora do estádio, tinha duas vezes mais de pessoas do que estava dentro do estádio. Aí ele virou para a comissão dele, para a equipe dele, sabe o que ele falou? Deus precisa de mim para evangelizar esse povo. Diz ele que depois que ele falou isso, o ministério dele foi caindo, caindo, até chegar no adultério. Mas tudo começou com orgulho. Não, mas olha quanta gente lá fora. Deus precisa de mim, Deus precisa do meu ministério para evangelizar essa nação. Olha que pretensão, olha que arrogância, complexo de superioridade. E ele mesmo, confessando no testemunho, começou a queda dele. Começou com a arrogância, até chegar ao adultério. E ele reconheceu que ele se sentiu superior. Olha só, gente, que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Ele está escrevendo para os ministros. Ele escreve fazendo a seguinte pergunta: Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Sabe o que Paulo está dizendo para os ministros? Olha, se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu. Se você tem algum dom, se há algo especial em você, não é por causa de você, é por causa do Espírito Santo que deu a você. A gente precisa entender isso. Porque no reino de Deus, gente, não pode existir astro, mega star. O grande problema da igreja brasileira é que está cheio de astro, gente. Sabe? É cantora gospel, é cantor gospel. São astros, são artistas. Sabe? Os grandes pregadores, tem aí, eu estava assistindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele convidou um tal pastor famoso da nossa nação para pregar na igreja dele. Aí ele falou que ele estava tão blindado que não conseguia nem falar com o pastor, falou com a secretária. Aí a secretária falou assim para ele: pastor, o nosso pastor não prega mais em igrejas, só em grandes eventos. Aí o pastor Hernandes falou assim: olha, o seu pastor é mais importante que Jesus. Porque as maiores mensagens de Jesus foi para uma pessoa, uma. João 3,16, para Nicodemos, uma pessoa. Princípios de adoração, a mulher samaritana, João capítulo 4. Sabe, pessoas que se sentem superior. Não prego mais em igreja, não. Não, eu não prego mais em congregação. Não, só em grandes eventos. Só em grandes eventos. E alguns até cobram para você ouvi-lo. Superioridade, gente. Pessoas que se envaideceram e se tornaram orgulhosos. Paulo, preocupado com isso, ele escreve a sua carta para os crentes de Roma, capítulo 12, verso de 3 a 5, ele escreveu assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém.
Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ninguém pense além daquilo que convém. A gente não pode pensar além daquilo, gente. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Vem de Deus. Amém? Então tome cuidado com o complexo de superioridade. Terceira lição desse texto: a necessidade da mútua cooperação. Porque no verso 25, Paulo está preocupado com isso. Olha, que não haja divisão no corpo, para que haja cooperação. Os dons são dados não para competição, nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom tem como objetivo a mútua cooperação. Então Deus dá dons para que esse corpo esteja cooperando. Por exemplo, falando sobre o corpo, o que fazer quando um membro do corpo está em necessidade? O que fazer? Por exemplo, o meu paladar gosta de pimenta, e gosta mesmo. E por falar em pimenta, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu vim para Santa Catarina, encontrei umas pimentas tão fraquinhas. Não é igual da Bahia. Mas o meu paladar gosta de pimenta. Mas o meu estômago não. Qual é a solução? Deixei de comer pimenta. Você está entendendo? Se parte do nosso organismo gosta de algo, mas vai danificar outro, qual é a melhor solução? Não fazer. Não consumir. Então, essa é a ideia de Paulo, a necessidade de cooperação. Isso é, nós precisamos tomar esse cuidado dentro do organismo do corpo para não prejudicar os outros órgãos desse corpo. E Paulo, entendendo tanto isso, em Romanos 14 e Romanos 15, gente, ele escreve um texto falando sobre a preocupação com os outros crentes. Aí ele escreveu assim: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom, aí Paulo está sugerindo, olha, para não escandalizar, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Sabe que Paulo está preocupado? Ele está preocupado com os fracos na fé. Paulo está dizendo assim para a igreja de Roma: olha, toma cuidado, se tem algo que você faz que vai escandalizar o novo convertido, ou vai escandalizar aquele que é fraco na fé, então não faça, para não escandalizar, para não influenciar. Se ele não tem o suporte da sua fé e ele vai ficar escandalizado, não faça, por amor a ele, por amor a esse órgão que precisa amadurecer. Aí em Romanos 15 ele diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. É isso. Então a igreja, ela tem que ter essa necessidade de cooperação. A gente precisa ter cuidado para não danificar o outro órgão. A gente precisa tomar cuidado para não estragar a outra pessoa, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. A gente precisa ter essa mútua cooperação debaixo de um respeito mútuo para o bem de todo o organismo. Amém? Gente, precisamos, isso é muito importante. Quantas pessoas machucadas dentro das igrejas, por causa de palavras mal colocadas, atitudes insensatas. A gente precisa ter esse cuidado mútuo em relação às outras pessoas. Quarta lição:
A necessidade de empatia na alegria e na tristeza. Porque no verso 26, Paulo fala aí que o corpo, se um membro do corpo sofre, todo o corpo vai sofrer. Mas se um é honrado, todos devem se alegrar. Não estamos competindo, não estamos disputando quem é melhor, o mais talentoso, o mais dotado, o mais espiritual, o mais supercrente. Somos uma família, somos um corpo. Devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Está aqui esse corpo, de tal maneira, gente, que se um órgão da nossa igreja sofre, toda a igreja vai sofrer. Toda a igreja vai sofrer. Se um membro da nossa igreja sofre, todos nós precisamos sofrer. Se um órgão do corpo é envergonhado, o corpo todo vai ser envergonhado também. É a necessidade de empatia, tanto na tristeza como na alegria. A vitória de um membro precisa nos alegrar também. Mas a tristeza de um membro precisa mexer com a gente também. E é isso que Paulo está falando. Por exemplo, uma ilustração. Se minha garganta está infeccionada, meu braço que não está, sofre voluntariamente a dor da injeção de antibióticos para proteger o outro membro do corpo. Devemos transferir isso para o corpo de Cristo. Exatamente, se minha garganta está infeccionada, é o braço que vai receber a injeção dos antibióticos. O braço vai sofrer por causa do outro órgão que está danificado. Assim é a igreja, gente, assim é a igreja. Assim deve ser a igreja. Quando você sofre, todos nós sofremos. Todos nós. Quando você se alegra, todos nós ficamos faceiros. Nos alegramos também. A gente precisa ter essa empatia. A gente não pode viver essa frieza, mas a gente precisa sentir a dor do outro e a alegria do outro. E, gente, isso aqui é tão interligado. Deixa eu falar uma coisa para você. É a mesma coisa. Por exemplo, é a mesma coisa. Se alguém entre nós aqui que é a igreja dá mau testemunho aí fora. Se você dá mau testemunho aí fora, isso atinge a gente vai sofrer também. Se você for atingido por mau testemunho, por causa de alguma coisa na sua vida, isso vai influenciar todo o corpo. Porque nós estamos interligados, nós somos interdependentes, somos órgãos dentro de um organismo, dentro desse corpo. E se acontecer alguma coisa com esse órgão, vai refletir em todos. Em todos. Então essa é a necessidade de empatia na alegria e na tristeza. Gente, as pessoas que são membros da igreja não podem viver no individualismo. Aquilo que a pessoa faz vai refletir na igreja, vai refletir no corpo. Vai refletir. Porque nós somos membros uns dos outros. E Paulo, preocupado com isso, escrevendo para a igreja de Roma, capítulo 12, a partir do verso 15, ele diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Está aqui. Certa vez, mais uma vez, eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes, e ele deu um abraço numa senhorinha, no final do culto assim, ele deu um abraço na senhorinha, uma senhora de idade. Aí ele falou assim para o pastor: pastor, esse é o único abraço que eu recebo durante a semana, o seu abraço. Sabe, aquela senhora era tão rejeitada pelo marido, pelos filhos, pelos netos, pela família, pelos parentes, que ela disse para aquele sábio pastor: esse é o único abraço que eu recebo durante toda a semana. O abraço do domingo à noite depois do culto. Sabe? É isso, a igreja precisa ter essa empatia, esse carinho. Sofremos juntos, nos alegramos juntos, porque somos uma família. Gente, toda pessoa que frequenta a igreja e não entende que é uma família, não entendeu ainda o evangelho. Porque nós somos uma família, uma família. E a praga que a gente está vivendo no pós-modernismo é isso. As pessoas querem ser igreja, mas querem viver no individualismo. Olha, ninguém se mete na minha vida. Ninguém se mete, tá bom? Eu quero lá para receber, mas eu não quero me envolver. Não é assim, gente, não é assim.
Quinta e última lição: a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos dos outros membros do corpo. Verso 27, porque ele termina assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O corpo é uno, os membros são diversos e por isso eles precisam cooperar uns com os outros para o bem comum. Assim também é na igreja, não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros. Concordo mais uma vez com o pastor John Stott quando escreveu: se for para uma igreja local tornar-se uma igreja do evangelho, ela não deve apenas receber o evangelho e passá-lo adiante, mas deve também incorporá-lo em uma vida comunitária de amor mútuo. Por esse motivo, Jesus disse em João capítulo 13, verso 34 e 35, ele falando com seus discípulos de maneira privada, ele disse assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu acho interessante essa frase. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Jesus não está dizendo assim, conhecerão vocês pela eloquência da pregação, conhecerão vocês pelo prédio bonito que vocês construíram na cidade chamado igreja, conhecerão vocês pela banda linda que vocês têm no culto. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai ver isso, vai cativar tanto o mundo que o mundo vai dizer: é discípulo de Jesus. Esse povo aí é discípulo de Jesus. Amém, gente? Essa é a igreja. A minha oração é que Deus nos ajude a praticar isso aqui. Lembre-se, você é cristão, você é discípulo, você é membro de um corpo chamado igreja. Essa igreja local que está conectada a uma igreja universal. Essa igreja invisível que só Deus vê. Essa igreja visível que os cristãos a veem segundo as lentes das Escrituras. Essa igreja militante que está aqui para fazer a vontade de Deus. E um dia seremos uma igreja triunfante e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Mas a pergunta que não pode calar é o seguinte: você é a igreja? Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja? Quem são aqueles que são igrejas? Gente, são aqueles que foram regenerados, são aqueles que arrependeram dos seus pecados, que decidiram abandonar os seus pecados, que receberam a fé verdadeira e passaram a confiar em Jesus, pararam de confiar em si e na sua produtividade e passaram a confiar naquilo que Jesus fez na cruz, e por isso foram regenerados, foram transformados pelo poder do Evangelho e conheceram a Jesus. Você conhece a Jesus? O Senhor da igreja? Jesus, gente. Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e assim você se tornará parte desse corpo místico chamado igreja. Vamos orar? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que mexe, que restaura, ó Deus, que organiza a nossa mente de tal maneira que vem centralizar o nosso entendimento em Ti, Pai. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, Pai, essa igreja local. Abençoe, Pai, esses crentes, esses irmãos, abençoa, Senhor, e ajuda-nos a viver a Tua vontade como igreja, que cada um, ó Deus, possa levar a sério isso que foi anunciado e pregado. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática, pois nós queremos experimentar a vontade do Senhor em nossas vidas como comunidade, ó Deus. Ó Deus, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia da nossa vida. Nós necessitamos do Senhor e realiza em nós, ó Deus, os Teus planos.
e as tuas promessas. Dependemos de ti, Senhor, dependemos de ti. E obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou para fazer parte desse corpo. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.